Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Você que me acompanha do outro lado, quero começar esta mensagem hoje dizendo que Deus ele tem um grande propósito na sua vida. Quero também que você entenda que esse propósito vai se cumprir de um jeito ou de outro, porque Deus ele não falha. Independente do que seja o obstáculo que esteja sendo o empecilho nessa vitória a qual Deus ele tem para você, o que quer que seja, Deus ele irá tirá-lo ou removê-lo da sua vida, do seu caminho ou deste projeto simplesmente para que o propósito de Deus na sua vida possa se cumprir. Certa vez disse Jó: eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos, planos e pensamento é tudo a mesma coisa, pode ser frustrado. E você vai perceber aqui que Deus tem um plano na vida de alguém, um personagem bíblico, como tem na sua vida. E nada e nem ninguém vai impedir que esse propósito se cumpra. O que quer que seja, que esteja sendo um obstáculo na sua vida, Deus ele vai te livrar desse obstáculo para que esse propósito possa se cumprir. Porque Deus não falha, Ele é fiel. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Aliás, no último domingo passado, eu mencionava sobre esse texto, sobre o propósito. Olha o que diz aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com as duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos irmãos, você percebe aqui o Isaías, que estava começando a sua trajetória com Deus, um Isaías que estava andando errado, mas aos olhos dele estava certo. Você percebe aqui um Isaías que aparentemente, quando você lê esse texto, logo você percebe, não precisa ser muito inteligente a perceber isso, que havia um obstáculo na vida do profeta Isaías. Porém, o título fala da visão, né? E o seu chamamento. E como Deus tem um grande propósito na vida desse alguém chamado Isaías, o que Deus faz? Deus tira o obstáculo do caminho de Isaías para que o propósito de Deus na vida do mesmo se cumpra. Você que está me ouvindo do outro lado, eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito, acredite, você é grande. Esse propósito é algo transcendental, algo abstrato ou sobrenatural, como você preferir. Eu estou dizendo que o que quer que seja, que esteja sendo um obstáculo na tua vida, Deus ele vai te livrar desse obstáculo para que o propósito dele possa na sua vida se cumprir. Porque Deus ele não falha. Deus é fiel em cada palavra.
em cada promessa, em cada propósito. Eu estou dizendo que ele vai cumprir tudo o que ele te prometeu. Percebe que Uzias estava sendo até então a base na vida de Isaías. Por isso que Isaías começa a sua trajetória dizendo: no ano da morte do rei Uzias, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a partir daqui, ele começa a descrever o que ele viu na visão. Na visão, ele diz que querubim de glória, ou serafim, voava sobre o trono. Ele também diz que a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar se moviam. Ou seja, a visão do profeta Isaías é uma visão transcendental, algo grandioso, algo sobrenatural, que ele jamais tinha visto em toda a sua história. Mas você percebe que para ele ter esta visão, ou para que Isaías visse Deus na sua vida, Deus teve que tirar o obstáculo da vida dele. Quem era o obstáculo? Uzias. Isaías estava apoiado em Uzias. Isaías era alguém que tinha Uzias como se fosse um semideus na vida dele. Uzias na vida de Isaías era o grande obstáculo. Eu não sei qual é o obstáculo na tua vida espiritual. Eu não sei qual é o obstáculo na tua vida financeira, no seu trabalho. Eu não sei qual é o obstáculo que você está enfrentando na saúde, mas independente do qual seja o obstáculo que você está enfrentando, Deus vai te livrar desse obstáculo para a obra dele ser feita na sua vida. Deus tem uma grande obra na vida do profeta Isaías. Mas para que a obra de Deus fosse feita na vida do mesmo, Deus teve que livrar ele do obstáculo primeiro. Deus teve que livrar o profeta desse obstáculo para que o propósito de Deus pudesse começar a se concretizar na vida dele aqui. Ou seja, a Bíblia aqui está nos mostrando que Deus tem uma nova história para o profeta Isaías. Mas essa nova história só podia acontecer, ou ele só podia viver, quando Deus as livrasse ele desse obstáculo que era Uzias. E a partir do momento que Deus livra ele desse obstáculo, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora ele está vendo a casa cheia de fumaça, as bases do limiar se movendo. Isaías está vendo o serafim sobrevoando sobre o trono. Ou seja, a partir de agora, Isaías começa a se dar conta de que Uzias estava sendo um obstáculo na vida dele. Por que ele está se dando conta? Porque antes, enquanto ele andava apoiado em Uzias, ou tendo Uzias como a base da sua vida, ele não conseguia ver Deus na vida de si próprio. Mas agora Deus está livrando Isaías de Uzias, para que Isaías possa viver a promessa qual Deus tem na vida dele. Tudo que Deus te prometeu vai se cumprir de um jeito ou de outro. Eu repito, eu não sei quais são os obstáculos que você está enfrentando. Eu não sei quais são os obstáculos que estão impedindo de você viver o propósito ou a promessa, mas o que quer que seja, Deus vai te livrar de todos os obstáculos. Mas falhar com você, Deus não vai. Pelo contrário, Ele vai te livrar dos obstáculos para que a obra dele na sua vida seja feita. Ele vai te livrar dos obstáculos para que o propósito se cumpra. Ele vai te livrar dos obstáculos. E quando Ele te livrar dos obstáculos, independente do que está sendo obstáculo, você vai ver a glória de Deus na sua vida no nome de Jesus. Você vai ver a manifestação do Todo-Poderoso. Você vai ver o agir glorioso de Deus, seja onde quer que for que você precise ver Deus, você vai ver. Se você está precisando ver Deus na tua saúde, você verás a glória de Deus na tua saúde. Se você precisa ver Deus na tua família, você verás a glória de Deus na tua família. Se você está precisando ver a glória de Deus no teu trabalho, você vai ver a glória de Deus no teu trabalho. Se for na vida sentimental, espiritual, matrimonial, não importa, você vai ver a glória de Deus aonde você está precisando ver esse agir de Deus. Porém, primeiramente, Ele vai te livrar dos obstáculos para que a glória dele na sua vida se revele. Primeiro, Ele livrou Isaías dos obstáculos para que a glória dele se revelasse na vida de Isaías. Quando Ele livra Isaías do obstáculo chamado Uzias, agora Isaías está vendo Deus na vida dele. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Ele está vendo Todo-Poderoso. Está vendo a glória de Deus, porque ele está vendo o trono. As bases do limiar se movendo. A casa cheia de fumaça.
serafim sobrevoando sobre o trono. Ou seja, ele está vendo uma visão transcendental que jamais foi vista antes. Mas agora ele está vendo. E agora que ele está vendo, Isaías está se dando conta de que Uzias era de fato um obstáculo na vida dele. Porque antes ele não via nada disso. Mas agora sem Uzias ele está vendo. Então ele está percebendo o caindo a ficha, falando português claro, que Uzias que ele achava que estava lhe conduzindo no caminho certo, na verdade estava conduzindo o caminho errado. Ele não percebe. Percebe que Isaías está começando a perceber, se dar conta de que acompanhar Uzias era a coisa mais errada que ele vinha fazendo em toda a sua história, toda a sua vida. Lá atrás ele achava que estava certo. Só que ele está percebendo que ele está certo agora. E se dando conta de que quando ele achava que estava certo, na verdade ele estava errado. Deixa eu lhe perguntar a você que está me ouvindo. Espero que não. Mas será que você não está seguindo alguns dias da vida? Quem segue os dias não pode triunfar da vida nunca. Quem segue os dias nunca vai ver Deus na sua vida própria. Agora, quando você deixar de seguir os dias, aí você vai ver a glória de Deus se manifestar. Tanto que Isaías só viu Deus na vida dele quando Deus libertou ele de Uzias. Quando Deus tirou Uzias da vida de Isaías. Eu não sei que é Uzias que você está seguindo, ou que você está apoiado, ou que está te conduzindo para o mau caminho e você está achando que está no caminho certo. Mas Deus vai te livrar de todos os dias da vida. Tudo aquilo que representa os dias, Deus ele vai te livrar. Independente de quem sejam os dias, Deus vai te livrar de cada dia. Para tu saber que Deus é contigo. Para tu saber que Deus é fiel. E para tu saber que Deus não falha em nenhuma das promessas. Em nenhum dos propósitos, de tudo que Ele te fez. Todos vai se cumprir. Mas Ele vai te livrar primeiramente dos dias. E aí você vai ver a glória de Deus. E quando você vê a glória de Deus na tua vida, você vai perceber que os Uzias dos quais Deus te livrou estava sendo um obstáculo, o empecilho, e só você não estava conseguindo perceber. E aí você percebe que a partir do versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Percebe? Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías está dizendo aqui? Que quando ele seguiu Uzias achando que ele estava certo, ele estava andando errado achando que estava certo. Ele está dizendo que ele também habitava no meio de um povo da boca suja, de lábios impuros. O que significa? Que seguir Uzias estava seguindo errado. Seguir Uzias estava seguindo o caminho da perdição e não o caminho certo. Ou seja, enquanto Isaías estava seguindo o homem, tendo o homem como sua referência, que no caso era Uzias, ele estava andando errado achando que estava certo. Quantas pessoas estão andando errado achando que está certo? Quantas pessoas estão andando com ódio no coração e achando que está certo? Quantas pessoas estão seguindo o pecado achando que está seguindo a santidade? Quantas pessoas estão seguindo a mentira achando que está seguindo a verdade? Quantas pessoas estão seguindo as trevas e achando que está seguindo isso? Isaías estava assim, completamente sério. Mas aqui ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Peraí, Uzias não era referência de Isaías? Isaías não estava apoiado em Uzias? Uzias não era como se fosse um semideus na vida de Isaías? Mas para onde Uzias estava conduzindo Isaías com esse povo aqui? Uzias era o rei de Israel naqueles dias. Significa que Uzias estava andando errado? E todos que seguiam Uzias estavam andando errado de igual modo. Porque Uzias era referência para todo esse povo, inclusive para Isaías. Isaías é quem diz aqui, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Significa que seguir Uzias, ele estava andando errado, seguindo as pessoas erradas, achando que estava certo, só que estava errado agora, ele está se dando conta, certo ele está agora, mas antes ele estava errado, porque estava seguindo o homem. Espero que você que me ouve do outro lado agora, não esteja como Isaías, seguindo alguém achando que está certo, na verdade está errado e não percebe. Olha o que ele continua dizendo, no versículo 7, né? Ele disse assim, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Ou seja, Isaías era homem de lábios impuros, andava na iniquidade, eis que teu pecado foi tirado. Lábios impuros, iniquidade e pecado. Ele estava seguindo Uzias,
achando que estava certo. Só que estava errado, ele não percebia. Mas agora que ele está vendo o Todo-Poderoso, vendo o trono, serafins de glória sobrevoando sobre o trono, as bases do limiar se movendo, a casa cheia de fumaça, Isaías tem um verdadeiro encontro com Deus. Isaías agora está cheio do Espírito Santo. Isaías agora está cheio da presença, está cheio do poder, cheio da graça. Isaías está querendo mais da presença, querendo se aproximar mais. Ele está se dando conta agora de que ele nunca tinha vivido isso em toda a sua história, enquanto andava com Uzias. Ele está se dando conta de que enquanto acompanhava Uzias, tudo estava dando errado na vida dele, ele achando que estava certo. Mas agora que ele está cheio da presença, cheio do Espírito Santo, é como se ele dissesse: Senhor, eu quero mais desta glória. Eu quero mais desta graça. Eu quero mais desta presença. Quanto tempo perdido seguindo Uzias. Mas agora, Senhor, eu quero mais disso que eu estou sentindo. Que presença é essa? Que glória é essa? Que graça é essa? Quanto tempo perdi seguindo Uzias. Se eu soubesse que te seguir era algo tão poderoso, tão divino, tão sobrenatural. Se eu soubesse que te seguir era algo tão extraordinário como eu estou sentindo, eu já teria deixado Uzias para trás há muito tempo. Penso eu, que Isaías olhou para Deus e deve ter dito: Senhor, porque o Senhor não me livrou de Uzias muito tempo antes? Porque o Senhor já não tinha me livrado de Uzias lá atrás? Porque a presença que eu estou sentindo do lado de Uzias eu nunca senti. A força que eu estou sentindo agora, o que está movendo em mim, eu nunca senti em toda a minha vida. Ou seja, Uzias era um obstáculo na vida de Isaías. Uzias era um empecilho que não permitia que Isaías vivesse o propósito de Deus. Então Deus separa ele de Uzias para que o propósito de Deus se cumpra. Eu não sei, repito, qual está sendo o obstáculo da tua vida. Mas Deus vai te livrar de todos eles. Simplesmente para o propósito de Deus na tua vida se cumprir. Agora Isaías está vendo Deus, está vendo o trono, serafins que sobre o trono sobrevoam, as bases do limiar se movendo, a casa cheia de fumaça. Isaías está se dando conta de que ele só não presenciou isso muito tempo atrás. Porque Uzias, que ele achava que era sua referência. Uzias, que ele achava que estava seguindo certo. Estava lhe levando à perdição e ele achando que estava seguindo o caminho certo. Certo, ele está agora seguindo o Todo-Poderoso. Só que agora que ele está seguindo o Todo-Poderoso, ele está sem Uzias. Deus livrou ele de Uzias lá atrás. Para que a glória de Deus na vida dele se revele. Deus vai te livrar de todos os dias da vida. Independente de qual seja eles. Mas tu vai ver a glória de Deus na tua vida de qual forma. Deus ele vai te livrar de Uzias. E tu verás a glória de Deus na tua casa. Deus vai te livrar de Uzias. E tu verás a glória de Deus em todos os teus caminhos, no nome do Senhor Jesus. Finalizando no versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Senhor, conta comigo. Conta comigo porque o Senhor precisa. Isaías dizendo isso. Envia-me, Senhor. Agora eu estou preparado. Antes eu achava que estava preparado, eu estava despreparado e não sabia, mas agora eu estou preparado. Porque agora eu sei ter a certeza que o Senhor é comigo. Agora eu não estou com Uzias, agora eu estou com o Senhor. Agora não é Uzias que está comigo, é o Senhor que está comigo. Agora eu não estou despreparado. Despreparado eu estava quando eu estava com Uzias. Mas agora eu estou preparado porque o Senhor está comigo agora. Conta comigo porque o Senhor precisava. Envia-me. Percebe? Deus agora está enviando Isaías para pregar para o povo de lábios impuros, o qual Isaías vivia no meio deles lá. Mas para que Deus pudesse contar com Isaías, para que Deus pudesse enviar o profeta Isaías, ou para que a obra de Deus, ou o propósito de Deus se cumprisse, Deus teve que livrar ele dos obstáculos. Deus vai te livrar de todos os obstáculos. E uma grande obra vai ser feita na tua vida. O propósito vai se cumprir. Ninguém, nada e nem ninguém vai impedir. Porque Deus é fiel. E Ele vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Mas que você possa fazer uma reflexão e se perguntar se não tem alguns dias na sua vida que está impedindo de você viver o propósito de Deus. Mas o que quer que seja, Deus vai te livrar desses dias. A promessa e o propósito vai se cumprir. E tu verás a glória de Deus na tua vida, na tua casa e em todos os teus caminhos, no nome do Senhor Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço.
Até a próxima, em nome de Jesus.